Bradley Hanson, de 13 anos, saiu de casa em 10 de novembro de 1995 sem avisar sua mãe que a escola tinha sido cancelada. Ao invés disso, ele foi para a casa de um amigo e não retornou mais. Quando os coletores de lixo visitaram a área posteriormente para esvaziar as lixeiras, notaram evidências preocupantes dentro de uma das latas de lixo do bairro. Infelizmente, essa pequena quantidade de evidências não foi suficiente para uma condenação, pelo menos até agora. Mas quando os investigadores finalmente revelaram seu principal suspeito, a família de Bradley ficou chocada porque o crime atingiu muito mais perto de casa do que qualquer um deles poderia ter esperado. Bradley Hanson era um típico adolescente nos anos 90. Aos 13 anos, ele começava a se interessar em encontrar uma namorada, e havia muitas garotas de sua idade na escola em Phoenix, Arizona. Bradley estudava na Centennial Middle School em Phoenix, onde estabeleceu um grupo de amigos confiáveis. Um de seus amigos mais próximos era Jeremy Bach, sendo os dois praticamente inseparáveis. Os dois costumavam se encontrar antes do início das aulas, e eram os primeiros a se encontrar depois que a escola terminava também. Era novembro de 1995. Brad e Jeremy conversaram brevemente no mês anterior sobre o Dia dos Veteranos, um feriado popular nos Estados Unidos da América, sabendo que ambos estariam de folga da escola devido ao feriado. Eles planejavam animadamente o que fazer com seu tempo livre. O curioso é que a mãe do Brad não sabia que as crianças estariam de folga da escola devido ao feriado e Brad não planejava contar. Não se sabe se ele escondeu isso temendo que ela interferisse em seus planos ou se simplesmente não percebeu que ela desconhecia o feriado. De qualquer forma, Brad e Jeremy teriam um dia agitado pela frente. Quando finalmente chegou o Dia dos Veteranos, era 10 de novembro e Brad acordou naquela manhã, se vestiu e se preparou para o dia como se fosse qualquer outro. Então, ele subiu em uma bicicleta que havia emprestado de seu vizinho e seguiu na direção da escola. Sua mãe o viu sair e, pensando ser um dia letivo, não refletiu mais sobre o assunto. Mas como sabemos, Brad não planejava ir à escola naquele dia. Em algum momento, Brad mudou de rumo e começou a ir para a casa de seu amigo Jeremy. Acredita-se que um dos motivos pelo qual Brad estava tão animado com seus planos naquele dia era porque uma garota chamada Taylor era esperada para aparecer na casa de Jeremy mais tarde naquela tarde. Taylor era uma amiga da escola, e provavelmente um ou ambos os meninos tinham uma quedinha por ela. Com os pais de todos trabalhando durante o dia, é possível imaginar o que deve ter passado pela mente dos adolescentes quando Taylor concordou em fazer uma visita. Agora, não sabemos ao certo o que os meninos planejavam fazer enquanto tinham o dia todo para eles, mas o fato de terem mantido seus planos em segredo de seus pais parece aludir à ideia de que eles poderiam estar aprontando algo. Agora, não posso afirmar isso com certeza, mas considerando o que aconteceria apenas algumas horas depois, bem, essa teoria pode não ser tão absurda quanto parece. Ao chegar à casa de Jeremy, Brad e ele encontraram Daniel, o padrasto de Jeremy, na cozinha. O pai de Jeremy não notou que os meninos estavam de folga da escola naquele dia, pois pensou que eles sairiam logo após ele, por volta das 7 da manhã. Naquela manhã, não é preciso dizer que os meninos estavam nas nuvens por terem conseguido afastar os pais e reivindicar o dia inteiro para si mesmos, o que significava que eles poderiam fazer praticamente qualquer coisa que quisessem sem supervisão. Algo assustador para dois adolescentes. Mas seus planos quase foram frustrados porque por volta das 8 da manhã, a mãe de Brad, Rhonda, lembrou repentinamente que era o Dia dos Veteranos. Ela começou a chamar Brad várias vezes. Estamos em 1995, mas Brad nunca respondeu. Ela enviou várias mensagens para Brad durante o dia, mas ele se recusou a responder. Rhonda só saiu do trabalho às 2 da tarde. Naquela tarde, mas quando ela voltou para casa, ainda não conseguiu localizar Brad. Era muito atípico dele não responder às páginas e chamadas da mãe. Apesar de Brad ser um adolescente típico e imprudente, ele sempre mantinha contato com sua mãe. Então seu desaparecimento repentino acionou todos os alarmes na mente de Rhonda. Rhonda contatou vários de seus vizinhos e amigos e tentou determinar se alguém tinha visto Brad naquele dia, mas ninguém tinha ideia de onde ele poderia ter ido. Ela ligou para vários amigos e colegas de classe de Brad, mas ninguém relatou nada. Rhonda finalmente ligou para Jeremy e foi quando as coisas ficaram interessantes.
Jeremy contou a Rhonda o que os meninos fizeram pela manhã, mas o problema era que Jeremy disse que Brad havia saído cedo, mas não fazia ideia para onde ele poderia ter ido. Até onde Jeremy sabia, ele apenas subiu em sua bicicleta e pedalou para longe. Rhonda pediu a Jeremy que avise Brad que, se ele não chegar em casa até às 5 da tarde, ela vai registrar um boletim de pessoa desaparecida na polícia. Jeremy concordou e ambos encerraram a ligação. Há algumas informações incomuns sobre o que aconteceu logo após essa ligação com Jeremy. Rhonda ligou para Daniel, padrasto de Jeremy, que disse ter visto os meninos pela última vez às 7 da manhã. Daniel explicou que falaria com Jeremy assim que chegasse em casa e que reportaria qualquer informação que conseguisse encontrar. Mas logo após a ligação, Rhonda decidiu que não podia apenas esperar Brad aparecer. Ela tinha que fazer alguma coisa. Então, ela entrou no carro e começou a visitar todos os pontos de encontro próximos, na esperança de encontrar algum vestígio de Brad. Mas ela nunca encontrou, e mais tarde naquela noite, as coisas pioraram. Naquela noite, quando Daniel, o padrasto de Jeremy, chegou tarde do trabalho, ele conversou com Jeremy conforme prometido. Após a conversa, por motivos desconhecidos, Daniel não retornou à ligação de Rhonda. Ele sabia que Rhonda ainda procurava ativamente seu filho desaparecido, mas nunca se incomodou em ligar. Quando a polícia chegou para colher depoimentos de Rhonda, eles inicialmente classificaram o desaparecimento de Brad como uma fuga. Eles não sabiam por quê, mas acreditavam que Brad provavelmente tinha fugido de casa. Mas Rhonda não acreditava nisso. Ela sentia que algo terrível tinha acontecido com seu filho, sem chance dele fugir assim. Mas os detetives, firmes em suas convicções, prosseguiram à sua maneira, apesar das alegações. Quando Brad ainda não havia retornado para casa à noite, os medos e preocupações de Rhonda começaram a crescer enormemente. A polícia pediu que Rhonda não investigasse por conta própria o desaparecimento do filho, aparentemente temendo que atrapalhasse a investigação oficial. Mas Rhonda desobedeceu seus desejos e foi até os confins da terra tentar encontrar seu filho. Ela passou o fim de semana inteiro falando com todos que ela conhecia que já haviam conhecido Brad, na esperança de que alguém tivesse algum tipo de informação, mas ninguém tinha. Isso é, exceto por alguns colegas de classe do Brad. Após o desaparecimento de Brad, rumores circulavam pela escola de que algo terrível lhe aconteceu. Os rumores sugeriam que um tiro foi ouvido no meio da tarde no dia em que Brad desapareceu. Rumores sugeriam que Jeremy e Brad encontraram uma arma em casa naquele dia, e Jeremy acidentalmente disparou um tiro, que por pouco não atingiu Brad e ficou alojado na parede. Mas esses rumores se tornaram muito mais preocupantes quando foi sugerido que Brad agora estava de posse da arma, e ele poderia ter planejado usá-la para tirar a própria vida. Agora, isso pode parecer um salto súbito e inesperado na história, e certamente é. Obviamente, até este ponto, não havia motivo para ninguém suspeitar que Brad seria capaz de tal coisa, nem ele nunca foi descrito como estando deprimido. Isso só aumentou as suspeitas de Rhonda e da polícia sobre esses rumores. Mas o fato é que um boato tem que começar em algum lugar. Então é possível que haja mais verdade nesta história do que qualquer outra pessoa gostaria de admitir. Daniel, padrasto de Jeremy, ligaria para Rhonda por volta de 13 de novembro, cerca de 3 dias depois que Brad desapareceu. Durante a ligação, Rhonda comentou sobre os rumores que ouviu a respeito das intenções de Brad. Daniel assegurou a Rhonda que eram apenas boatos e ligou para sua namorada, pedindo que verificasse se todas as armas da família estavam guardadas em segurança e contabilizadas. Debbie, namorada de Daniel, verificou o cofre e confirmou que tudo estava em ordem, nada faltando. Isso fez muito para acalmar os nervos de Rhonda, mas, em certo sentido, também piorou as coisas, porque isso significava que ela estava de volta à estaca zero. Então, Jeremy decidiu que era hora de falar pessoalmente com a mãe de Brad. Jeremy ligou para Rhonda pouco depois e explicou tudo o que ocorreu naquele dia. Não sabemos todos os detalhes da ligação, mas Jeremy disse que a última vez que viu Brad foi quando ele saiu de bicicleta emprestada do vizinho. Ele mencionou que Brad não estava de bom humor quando saiu naquele dia.
Jeremy conseguiu confirmar que, pelo que ele sabia, tinha sido a última pessoa a ver Brad, mas também acrescentou que na última conversa que teve com Brad, Brad supostamente afirmou que sua vida, citando, sugava pouco antes de sair pedalando em sua bicicleta. Mas na segunda-feira seguinte, quando Brad ainda não havia sido localizado e os rumores começavam a se tornar muito mais frequentes e preocupantes, a escola decidiu que era hora de se envolver. Foi quando Anne Schelling entrou em cena. Anne, uma das principais administradoras da escola, conversou com Jeremy 2 vezes naquele dia, além de dezenas de outros alunos relacionados a Brad. Agora, de acordo com Anne, ela conseguiu determinar que Jeremy, Brad e Taylor, a amiga que havia passado por lá, estavam todos juntos naquele dia. Agora, antes disso, não parece que Jeremy já havia mencionado que Taylor estava na casa naquele dia. Parece que essa informação foi mencionada pela primeira vez quando Anne conversou com Taylor em particular. Por algum motivo, Jeremy estava fazendo o seu melhor para manter Taylor fora da situação, mas agora as coisas haviam escalado. Anne decidiu trazer Taylor e Jeremy para a sala ao mesmo tempo, e foi quando Jeremy adaptou um pouco sua história, dizendo que os dois viram Brad pela última vez indo embora em sua bicicleta, com Brad afirmando que voltaria em cerca de 10 minutos, mas ele nunca voltou. É neste ponto que as coisas ficam incrivelmente interessantes, e a história que Jeremy contou aos pais e investigadores começou a ruir. Jeremy sabia algo sobre o paradeiro de Brad, mas não estava disposto a revelar essa informação. Notando as versões conflitantes de Taylor e Jeremy sobre o ocorrido, Anne decidiu conversar com Taylor em particular para descobrir a verdade. Taylor foi muito honesta, mesmo sabendo que sua confissão traria grandes problemas para Jeremy. Taylor confessou que tinha combinado de ver os meninos na casa de Jeremy naquele dia. Ela mencionou que, ao chegar, viu a bicicleta de Brad na entrada, contradizendo a versão de Jeremy de que Brad já tinha saído pedalando. Mas estranhamente, ao entrar na casa, Brad não estava em lugar algum. Ela viu a mochila de Brad na mesa da cozinha, perto do seu pager. No entanto, Brad não estava dentro da casa. Taylor perguntou a Jeremy onde Brad estava, e Jeremy explicou que ele havia saído. Taylor claramente não acreditou nele. Brad havia partido, deixando para trás todos os seus pertences. Para onde ele teria ido e por quê? Taylor sentiu que Jeremy brincava e que Brad devia estar escondido em algum lugar da casa. Mas depois de vagar por toda a casa e chamar o nome de Brad sem obter resposta, Taylor finalmente começou a acreditar que Jeremy estava dizendo a verdade. Mas assim que ela confiou nele, voltou a duvidar dele novamente. Isso porque, quando ela entrou na lavanderia, encontrou os sapatos de Brad cobertos de manchas vermelhas. Após achar os sapatos de Brad, Taylor continuou observando a sala e viu que a camiseta dele estava na máquina de lavar. Ela também estava manchada de vermelho. Mas o detalhe mais preocupante era que havia um pequeno buraco na frente da camiseta. Em seguida, Taylor achou gotas vermelhas na cozinha. Quando ela perguntou a Jeremy o que houve, ele explicou que ele e Brad discutiram sobre ela. Um menino xingou a menina e o outro não gostou disso. Uma briga começou e Brad acertou Jeremy com um banco de bar, rasgando sua camisa, ensanguentando-a e deixando marcas no chão. Mas Jeremy claramente não tinha ferimentos no corpo. Então Taylor notou um buraquinho na parede da cozinha. Jeremy afirmou que Brad pegou uma arma do armário do seu padrasto e disparou um único tiro. Felizmente, ele não atingiu Jeremy, mas deixou um buraco na parede. Pouco depois disso, Brad saiu de casa alegando que voltaria em breve. Após a revelação de Taylor, Anne decidiu trazer Jeremy de volta para o quarto. Ela perguntou a ele sobre vários aspectos da história de Taylor, e ele finalmente admitiu quase todos eles. Porém, quando questionado sobre o buraco na parede da cozinha e o disparo da arma naquele dia, ele negou tudo. Jeremy afirmou que era apenas um boato. Quando Anne procurou Daniel, padrasto de Jeremy, ele apoiou as alegações do enteado e insistiu que não houve uso de arma nem buraco na parede da cozinha naquele dia. Semanas depois, a polícia conversaria com Jeremy na escola, onde ele mudaria sua história novamente, alegando que Brad o atacou com uma faca de manteiga antes de sair de casa para nunca mais voltar. Jeremy também disse que acreditava que Brad tinha fugido para o Arizona com um homem chamado Pop, ou para a Califórnia para encontrar seu pai. Ele não tinha certeza absoluta.
Mas em 15 de dezembro, Daniel contatou 2 detetives que investigavam o caso de Brad e pediu para falar com eles. Ele explicou que Jeremy admitiu que ele e Brad brincavam com a arma no dia do desaparecimento de Brad. Ele declara que Jeremy confessou e admitiu que um único disparo ocorreu naquele dia. Jeremy até retirou o projétil da parede da cozinha e o guardou todo esse tempo, com Daniel entregando o projétil aos investigadores para mais pesquisas. Mas a minha pergunta é, se tudo isso é verdade, como Daniel não notou o buraco na parede até agora? Quando os detetives visitaram a casa da família, pediram a Jeremy para reencenar o ocorrido no dia do desaparecimento de Brad. Ele afirmou que discutiram e Brad atirou nele, por pouco não atingindo seu ombro. Mas quando os detetives observaram o local onde Jeremy afirmou que tudo isso aconteceu, eles perceberam quão baixo era o buraco na parede e não havia como a bala ter passado de raspão no ombro de Jeremy. Ela teria atravessado ele. Quando Jeremy foi confrontado com essa evidência, foi relatado que ele se abaixou um pouco mais para que o buraco na parede se alinhasse mais de perto com seu ombro. Os detetives perceberam que havia algo estranho acontecendo. Passaram-se cerca de 3 semanas, chegando a janeiro de 1996. Os detetives que estavam trabalhando no caso pensaram muito sobre a situação, e eles não acreditavam mais que Brad tinha fugido. Eles perceberam que Jeremy escondia detalhes importantes da história. Eles não sabiam se Jeremy era culpado ou se apenas encobria seu melhor amigo, mas algo estava errado. Guiados apenas por uma intuição, eles apreenderam a lixeira da família para análise forense. Há versões conflitantes sobre como os detetives encontraram a lata de lixo. Alguns dizem que foram alertados por coletores de lixo locais, enquanto outros afirmam que agiram por puro pressentimento. Não sei qual versão dos eventos é verdadeira, mas reconheço que é pouco relevante para o caso. Porém, ao examinarem a lata, os detetives notaram uma poça marrom no fundo, bem como algumas gotas marrons do lado de fora. Segundo os detetives, eles suspeitavam que o líquido seco encontrado poderia pertencer ao Brad. Infelizmente, quando as amostras foram comparadas com a mãe do Brad, houve uma ligação direta indicando que o dono da evidência era um parente direto da Honda. Por volta dessa mesma época, Jeremy e sua mãe decidiram se mudar para Las Vegas. Os dois nunca explicaram por que decidiram fazer isso, especialmente durante uma investigação ativa. Felizmente, a polícia conseguiu se conectar com a polícia do Arizona, que manteve contato com Jeremy. Em fevereiro de 1996, cerca de 4 meses após o desaparecimento de Brad, Jeremy decidiu que já bastava. Ele finalmente se abriu com os detetives e confessou o que realmente aconteceu naquele dia de novembro. Ao chegar na delegacia, Jeremy confessou que ele e Brad estavam brincando com armas no dia do desaparecimento de Brad. Ele conta que brincavam com armas quando apontou uma para Brad. Ao fazer isso, ele esbarrou a mão em algo, estremecendo, e a arma disparou sem que ele sequer tivesse o dedo no gatilho. Brad foi baleado, mas sobreviveu. O louco é que Jeremy entrou em pânico e começou a limpar a cena do crime, deixando Brad lá, desesperado por ajuda. Jeremy retirou a bala da parede e jogou-a no lixo, junto com várias bitucas de cigarro que haviam fumado mais cedo naquele dia. A versão de Jeremy dos acontecimentos é muito gráfica, mas ele insiste aos detetives que toda a situação foi acidental. Ele alega que a arma disparou sem estar engatilhada, mas isso é completamente impossível. Segundo especialistas, há uma possibilidade clara de que Brad ficou vivo por 1 hora inteira após o disparo, o que significa que havia tempo suficiente para ele ter sido salvo. Contudo, devido ao pânico de Jeremy, Brad morreu por pura negligência. Não se sabe se Jeremy temia que seus pais descobrissem que brincavam com armas ou se tinha medo de ir para a prisão. Isso nunca foi totalmente explicado. Mas independentemente disso, Jeremy estava ocupado demais limpando a cena do crime e encobrindo seus próprios erros para ter tido tempo de realmente ajudar seu melhor amigo a sobreviver ao que aparentemente foi um erro honesto. No final, Jeremy afirma que arrastou Bradley até a lixeira da família e o jogou lá dentro. Bradley ficou na lixeira por 1 semana até que os coletores a esvaziassem. Não sabemos como eles não descobriram os restos de Brad dentro, mas de alguma forma não descobriram. No final, Jeremy foi preso e acusado em 2º grau.
Os investigadores acreditam que a arma não disparou acidentalmente naquele dia. Após inspecionar a arma, os detetives afirmam que um simples solavanco não poderia ter causado seu disparo. Eles acreditam que o gatilho foi puxado intencionalmente, mesmo que a morte de Bradley tenha sido apenas um erro, apesar de muitos, incluindo os investigadores, se recusarem a acreditar nisso. O simples fato de Jeremy ter ido a tais extremos para esconder seu erro sugere que pode haver muito mais neste caso do que Jeremy está disposto a admitir. Após o julgamento, Jeremy, de apenas 13 anos, foi condenado como adulto e sentenciado a 22 anos de prisão pelo crime cometido. Ele entrou na prisão em janeiro de 1998 e estava previsto para ser libertado em dezembro de 2021, então agora é um homem livre. Mas a principal coisa sobre este caso que eu simplesmente não consigo entender é: e os pais do Jeremy? Não estou acusando eles de nada. Certamente não é minha intenção, mas como tudo isso poderia ter acontecido sem que eles percebessem nada? O padrasto de Jeremy, Daniel, afirma ter inspecionado e cheirado a arma, mas disse que ela nunca havia sido disparada. Ele também afirmou que toda a sua munição estava contabilizada, mas não poderia estar, pois um tiro havia sido disparado. Ele também afirma que todas as suas armas estavam trancadas no cofre da família. Então Jeremy tinha acesso ao cofre por meio de uma chave ou código? É possível que ele tenha roubado a chave do pai sem que este soubesse, mas isso não explica como o pai afirmou que não havia buraco na parede da cozinha, quando certamente havia. Isso também não explica como Daniel, ao contatar os investigadores logo após o crime, se abriu e explicou que Jeremy havia admitido que uma arma foi disparada naquele dia. Ele até entregou o projétil que supostamente saiu da parede. Mas este não poderia ter sido o que matou Brad, pois Jeremy já o havia descartado. Então isso significaria que um total de 2 tiros foram disparados desta arma, mas Daniel não notou a munição faltando. Mas se tudo isso não fosse suficiente, e quanto à lixeira? Ninguém nunca tirou o lixo nos 4 meses desde que Brad desapareceu? Certamente um dos pais de Jeremy teria notado o líquido no fundo da lata e escorrendo pelas laterais. Certamente alguém teria notado um menino no fundo da lata naquela primeira semana. Além disso, alguém teria sentido algum odor. Agora, como eu disse, não posso acusar os pais do Jeremy de nada com a consciência limpa. Mas toda a situação me parece suspeita. Eu detesto isso para Rhonda e a família do Brad. Mas poderia ter sido feito para salvar o garoto. Eu odeio isso pelo Jeremy também, porque se foi um acidente ou erro simples, seu próprio pânico fez com que ele perdesse seu melhor amigo e fosse preso por 22 anos, quando tudo poderia ter sido evitado com uma simples ligação para a ambulância. Todo esse caso é apenas trágico do começo ao fim. Espero que Rhonda tenha conseguido fazer as pazes, mesmo que nada possa trazer de volta seu filho. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais, Tie Knots. Se gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que cobri. Inscreva-se no canal. É gratuito e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Você também pode clicar no botão de participar abaixo para apoiar o canal e assistir novos vídeos antecipadamente. Mas meu nome é Tie Knots e eu vejo vocês na próxima.